Psicografia de Chico Xavier. Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, Epístola a Tito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela, no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar. Belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Amantíssimo Senhor, a Ti nós agradecemos por mais esta oportunidade de estudos da doutrina espírita e de encontro fraterno entre os dois planos da vida. A Ti rogamos, Mestre, que nos abençoes neste esforço de aprendizagem, mas que nos fortaleças o bom ânimo para que o conhecimento que adquirirmos possa ser transformado em boas obras, consoante a lição ouvida na leitura preparatória. Mestre, abençoa também os nossos irmãos de humanidade. Permite que os bons espíritos espalhem a luz do conhecimento, as esperanças, o bom ânimo por todos os quadrantes de nosso orbe, fortalecendo as almas para que melhor compreendam as experiências da vida e suas finalidades, aceitando-as com resignação e extraindo delas o melhor aprendizado com vista ao futuro. Senhor Jesus, a Ti também rogamos que nos ajudes a transformarmos-nos em bons instrumentos da vontade de Deus, em bons instrumentos em Tuas mãos, sobretudo no auxílio aos nossos irmãos que têm a mente assaltada por ideias suicidas. Por fim, desejaríamos
louvar-te e agradecer-te uma vez mais, ao tempo que te bendizemos o nome e te enviamos o nosso carinho, o nosso amor nesta hora, mas também para sempre. Que assim seja. Então hoje nós estamos nos encaminhando para o final do estudo deste capítulo do Hospital de Maria de Nazaré, para depois então iniciarmos um novo capítulo. Nós tínhamos visto no final da aula passada que após aquelas catarses todas, o ambiente tornou-se profundamente intoxicado de fluidos que eram as irradiações mentais, as criações ideoplásticas daqueles irmãos nossos que ali estavam, né? O Camilo Castelo Branco, o Jerônimo e os demais internos naquele quarto, na medida em que eles repetiam os seus dramas, as suas dores, né? Traziam novamente à tona todas aquelas lembranças. Eles foram criando essas ideoplastias e impregnando o ambiente de fluidos tóxicos, automaticamente manipulados por eles a partir da atitude mental que eles estavam tendo. Aquela perturbação profunda e generalizada no quarto e nos internos daquele quarto fez com que aqueles que eram responsáveis por aqueles internos, aqueles pacientes, acorressem rapidamente àquele leito, tivessem de realizar operações magnéticas de limpeza, ou seja, de diluição daquelas ideoplastias, daqueles fluidos tóxicos, substituindo-os por fluidos salutares, sãos, equilibrados, positivos. Mas não foi apenas esta a medida que aqueles trabalhadores realizaram. Eles também aplicaram advertência aos internos, dizendo que eles sabiam muito bem do regimento da instituição e que aquelas normas, aquelas regras tinham de ser cumpridas para o próprio bem daqueles 10 internos ali daquele leito, mas também para o bem de todos os internos, porque a perturbação que eles tinham gerado estava afetando já outros departamentos, outros leitos, e iria irradiar-se para outros departamentos, outros leitos, outras áreas do hospital. Então eles foram novamente advertidos que deviam seguir estritamente as recomendações, as regras ali da instituição, inclusive aquela e sobretudo aquela de não ficarem evocando as lembranças perturbadoras, as lembranças tristes, que eles procurassem repousar e cultivar ideias positivas e não evocar o passado. E que se houvesse uma reincidência naquela infração, eles seriam devidamente punidos com a remoção deles, ou do responsável, ou daqueles que infringissem a regra, para o isolamento. Então, e mais do que isso, eles fizeram mais ainda, tomaram mais uma medida. Para garantir realmente a eficácia da advertência, colocaram um guarda a postos ali no quarto. Ou seja, era um processo de alerta e de lembrança de que eles estavam sob vigilância e que se eles não cumprissem aquelas regras, eles seriam realmente removidos para o isolamento. Às vezes, as pessoas, e no mundo de hoje nós temos visto muito isso, inclusive na questão da educação das crianças, dos jovens,
se de um lado era profundamente perturbador e prejudicial uma educação, e quando falamos em educação não estamos falando de instrução, que é a função realizada pelas escolas, transmitir informações. Estamos falando da educação, que segundo o próprio codificador Allan Kardec é a formação de bons caracteres, de características morais, de valores morais, ético-morais nos indivíduos, nas almas. Então, se antes nós tínhamos muitas vezes uma educação dentro do lar, por exemplo, muito castradora, muito impositiva, muito distante, fria, e isso era negativo, na atualidade temos quase que o outro polo, o outro extremo, que é uma educação de quase que não educação. Na verdade seria uma anti-educação, quase que relegar as crianças à própria sorte. Porque elas aprenderem por si, está bom. Então há uma ausência de educação destas almas. Não há o cuidado de se formar bons caracteres, valores morais, ético-morais nas almas. Então tudo pode, tudo é livre, ninguém pode corrigir, orientar o outro. Então nós temos visto realmente uma displicência, uma negligência com relação à questão da educação das almas. E por esta razão, quando se tem alguma iniciativa de educação, muitas vozes se levantam para criticar, dizendo que isso é castração, que isso é imposição, que isso é tirania. Não, não é. Nós tivemos, realmente ainda temos, exemplos, situações de educação castradora. Mas o que nós propomos é uma educação de disciplina, de formação de bons valores, de bons costumes. E isso exige realmente, como acabamos de mencionar, disciplina. O indivíduo que deseja aprender um instrumento musical, deseja ser um bom músico, ele vai ter que seguir uma disciplina de estudos, de exercícios, das técnicas, por exemplo, das escalas musicais, de repetição, de dedicação, de renúncia. Alguém que vai se preparar, por exemplo, para um concurso público, para um vestibular. Quantos finais de semana aos quais o indivíduo terá de renunciar? Finais de semana de lazer, para utilizar aqueles finais de semana para o estudo. É uma disciplina, é uma renúncia, é uma dedicação. E nós falamos isso porque pode soar a algumas pessoas menos avisadas que estas medidas são castradoras, impositivas, rígidas demais. Mas não são. São necessárias para a manutenção da ordem, para o próprio bem dos indivíduos. Imaginemos alguém que está internado num hospital psiquiátrico e comece a ter comportamentos que gerem perturbação. Ou alguém que esteja num hospital regular, normal, não necessariamente psiquiátrico. Um paciente que comece a agir de maneira deseducada, agressiva, que fique perturbando os outros pacientes num quarto coletivo, por exemplo. Alguém que decida, eu vou pegar o meu celular aqui e vou ficar ouvindo jogo de futebol no celular, algum programa, vídeos no YouTube em volume muito alto, e perturbe os outros pacientes daquele quarto. Isso faz com que haja, sem dúvida nenhuma,
um prejuízo para a própria recuperação daquele paciente que está indisciplinado e para a recuperação dos outros pacientes. Então, nós precisamos nos habituar a regras, a disciplinas, a renúncias. Sempre voltaremos ao mesmo tema, o egoísmo. O ego que tudo quer, o ego que é caprichoso, que exige 1000 coisas para si. Isso é necessário que seja trabalhado, para que a gente possa, de pouco a pouco, se adequar a uma norma geral, uma norma espiritual, em outras palavras, a lei divina. Então aqui nós vimos que realmente eles foram advertidos devidamente e que haveria uma punição, bem compreendida a palavra punição, como consequência para o ato. Se eles não seguissem aquela regra, aquela advertência, eles teriam como consequência o isolamento. Portanto, podemos utilizar aí a palavra punição, um ato de restrição de ação à liberdade daquele indivíduo, ou dos indivíduos que cometessem aquela infração. A liberdade, o livre-arbítrio seria tolhido de certa forma, perderia um pouco daquela liberdade em decorrência do mau uso daquela liberdade. Porque não sabem utilizar o livre-arbítrio. Nós sabemos que na Terra também a lei penal, por exemplo, age da mesma forma. O indivíduo que não sabe conviver em sociedade coloca em risco os indivíduos dessa sociedade, ele perde temporariamente o direito à sua liberdade de ir e vir e é recolhido dentro de estabelecimentos correcionais. É claro que não podemos comparar os estabelecimentos correcionais aqui da Terra ao estabelecimento correcional do Hospital Maria de Nazaré. Mas a ideia é essa: se o indivíduo não consegue utilizar adequadamente o seu livre-arbítrio, começa a gerar tantos problemas para a sociedade, o coletivo, que é necessário que ele seja recolhido temporariamente, fique tolhido parcialmente aquele seu livre-arbítrio. Também aqui seria tolhido o livre-arbítrio daqueles que infringissem novamente aquela regra. Então é fundamental que nós compreendamos isso, para que a gente tenha esta ideia de que realmente determinadas medidas são necessárias para a educação moral das almas. Nós precisamos de muita disciplina na Terra e nós precisamos de muita disciplina no mundo espiritual. Quando nós verificamos que uma sociedade perde o gosto e despreza qualquer coisa que tenha a relação com disciplina, ordem, é porque estamos diante de uma perturbação generalizada, um grande caos social. É a derrocada da sociedade quando se perde este gosto pela disciplina, pela ordem, o gosto pelo trabalho, por exemplo, pelo esforço, pela renúncia. E daí na sequência nós tivemos então a proposta, né? Aquele Joel de Still, ele veio ao quarto depois dessa situação toda ocorrida, ao quarto daqueles internos e disse que seria um dia de atividades cirúrgicas no Hospital Maria de Nazaré, e eles seriam então levados para os devidos tratamentos, que muito causou alívio naqueles internos, porque realmente eles ainda estavam com muitas impressões e muitos desajustes energéticos no perispírito, né, traumas no perispírito decorrentes dos seus atos suicidas. Daí nós vimos também que cada um deles foi levado por determinados trabalhadores. 2 deles que estavam em pior condições foram levados em maca, e os demais foram meio que escorando nos benfeitores espirituais.
e que o Camilo Castelo Branco foi atendido por 2 médicos, na verdade 3, né? O Rosendo, que era um hindu, o Dr. Carlos de Canalejas, que era pai do Roberto de Canalejas, esses também 2 médicos, tinham sido médicos espanhóis, e que o Roberto de Canalejas, que nós já mencionamos, que era aquela alma, aquele espírito que era profundamente vinculado com Dona Ivone do Amaral Pereira, ele estava ali na condição como que de um residente de medicina, aprendendo ali com os 2 mestres, né, Rosendo e o pai Carlos de Canalejas. Nós vamos entrar aqui então na questão que o Camilo nos apresenta. Ele disse que ele recebeu tratamentos no seu corpo espiritual, no perispírito, e depois ele faz novamente uma breve descrição do que seria este corpo astral ou perispírito, né? Ele volta ao tema, porque nós já tínhamos visto em nota de rodapé, apresentado por Leon Denis, também um comentário de Camilo, e agora ele volta ao tema para ficar muito claro para todos nós que quando nós estamos reencarnados, nós temos o corpo físico, que é um envoltório, uma ferramenta, digamos assim, um corpo utilizado para as nossas experiências evolutivas numa dimensão de energia, ou se quisermos, matéria mais densa. E que quando cessa este período nosso de experiências evolutivas, nessa dimensão mais densa da matéria, ou da energia, nessa dimensão que denominamos de dimensão física da Terra, nós abandonamos, nos desvinculamos deste corpo físico. Ou seja, nós dizemos que o corpo físico morreu. A morte, portanto, quando nós falamos de morte, ela se refere à morte do organismo, do corpo, de matéria mais densa, do corpo físico. No entanto, a alma é imortal. E junto dessa alma, vinculada a esta alma, há um corpo também de matéria ou de energia, só que menos densa do que a matéria ou a energia que compõe o corpo físico. Portanto, enquanto estamos encarnados, somos seres tríplices, nos diz Allan Kardec. Nós somos o espírito, temos um corpo espiritual e temporariamente temos um corpo físico. Este corpo físico servirá para nós apenas para a experiência na dimensão mais grosseira, mais densa. Encerrada essa nossa experiência, abandonamos este corpo físico. Nós voltamos a integrar a população das dimensões espirituais, utilizando-nos deste corpo natural nosso, que é o corpo espiritual, que Kardec chamou de corpo de perispírito. Então, o perispírito sempre estará associado ao espírito. Reencarnação após reencarnação. Kardec até menciona, em O Livro dos Espíritos, que quando nós mudamos de planeta, nós abandonamos o perispírito. Por exemplo, se nós ascendêssemos a vida no planeta Marte, ou mais avançado ainda no planeta Júpiter, por exemplo, para que nós pudéssemos ter as nossas experiências no planeta Marte ou Júpiter, teríamos de abandonar o perispírito, esse corpo espiritual, composto de energias próprias do orbe terráqueo, e daí comporíamos um novo corpo espiritual, o perispírito, das energias próprias da psicosfera de Marte, ou se fôssemos para Júpiter, da psicosfera de Júpiter. Mas sempre teríamos um corpo espiritual. Sempre. Reencarnados ou desencarnados. Agora, o corpo físico de matéria mais densa, somente quando estivermos na experiência da reencarnação, na Terra ou em outro planeta. Então, o que ele deixa bem claro é que sempre teremos um corpo vinculado à alma ou ao espírito. E este corpo é real, não é uma abstração,
não é apenas imaginação. Kardec diz, não é apenas um vapor. Não é como nós víamos no desenho animado Gasparzinho. Não, é um corpo com seus sistemas, com órgãos. O corpo físico é uma réplica do corpo espiritual. Nós poderíamos dizer a forma pré-existente, o corpo espiritual, o perispírito, e a forma densa, o corpo físico. Então, quando ocorre a fecundação, toda a formação daquele organismo físico obedece a impulsos e comandos do corpo espiritual, do perispírito. É como se em torno do corpo espiritual, do perispírito, fossem aglutinando partículas de energia mais densa e compondo aquele corpo físico. Então, daí nós entendermos por que é que os desencarnados têm percepções, sensações, sofrem, os espíritos menos evoluídos, naturalmente. Por que é que, ao cometer o suicídio, seja ele direto ou indireto, há tantos prejuízos e traumas sobre o corpo espiritual ou perispírito? Porque é um corpo real. É um corpo real. E que está profundamente conectado ao corpo físico. Portanto, reconhecendo que o nosso próprio corpo físico também é energia, só que muito mais densa, o trauma sofrido sobre o corpo físico é um trauma sofrido ou criado, surgido num corpo energético, de energias muito condensadas. Se essas energias, no estado bastante condensado, podem ser traumatizadas, por que este trauma não poderia também ocorrer num corpo de energias menos condensadas? Sendo que o mesmo fluido original que dá origem ao corpo físico, dá origem também ao perispírito. É o que Allan Kardec chama a doutrina espírita de fluido cósmico universal. O que não é Deus, que é o Criador, o que não é o Espírito, que é a criatura, ou o princípio inteligente, o princípio espiritual, é, portanto, energia, ou matéria. Então, a partir do fluido cósmico universal, que é a energia no seu estado mais puro, nós temos a sua condensação e as suas modificações e combinações, dando a origem a tudo que seja, todos os fluidos, todas as energias, a eletricidade, o magnetismo, o fluido vital, o corpo espiritual, o perispírito, o corpo físico. Todos estes elementos são meramente modificações do fluido cósmico universal. Portanto, aquilo que pode gerar um impacto sobre o corpo físico denso, também gera impacto sobre o corpo espiritual. Isso parece algo que para muitos possa ser óbvio quando já se compreende estas informações que o Espiritismo nos apresentou, que na verdade não são novas, só nos foram apresentadas de maneira mais objetiva, clara e simples para a nossa compreensão. Mas muita gente acha ainda difícil, e realmente é para quem não tem essa compreensão espírita, pensar que o indivíduo sofrerá, digamos, traumas no corpo espiritual depois de morto, entre aspas, depois de desencarnado. Ele terá, por exemplo, danos no seu corpo espiritual. E que estes danos vão prosseguir com ele e, numa nova reencarnação, vão remodelar ou modelar um novo corpo físico com danos também.
Por que os suicidas, ao se reencarnarem, normalmente trazem danos que podem surgir desde o nascimento, apresentar desde a gestação, já com os exames que nós temos hoje, podem ser detectados problemas desde o início da gestação, como também podemos ter indivíduos que se reencarnam, que cometeram suicídio e que vão ter danos fisiológicos ao longo da existência, em determinado período da existência, mas já estava lá a matriz deste desajuste fisiológico, orgânico. De onde vem esse desajuste? Do trauma que estava no perispírito. Talvez alguns abortos espontâneos também, gente? Sim. De falta de formação do bebê e acaba acontecendo aborto espontâneo. Sim. Normalmente aí nós temos, é muito comum, claro que a gente nunca generaliza, mas é muito comum nós termos casos, como esses de abortos espontâneos, em que nós temos problemas aí da própria mãe e também do espírito. Claro, quando existe um espírito vinculado àquele ovo, aquela primeira célula, ou já o embrião, ou o feto, enfim, dependendo do estágio já do desenvolvimento do novo organismo físico. Porque no livro dos Espíritos a gente aprende ali que, segundo os benfeitores espirituais, há realmente a possibilidade de ocorrer a fecundação e até mesmo aquela primeira célula se desenvolver, se tornar um embrião, um feto, e chegar mesmo a nascer. E não haja nenhum espírito vinculado àquela criança, digamos, àquele organismo físico. E daí logo, naturalmente, porque não há um espírito, ocorre logo a morte daquele organismo físico. Estava sendo mantido pelas funções orgânicas da mãe, e depois, porque não há um comandante, digamos assim, uma alma ali vinculada para comandar todas aquelas funções orgânicas, aquele organismo perece. Então, isso é possível. Mas, na maior parte das vezes, sim, há vinculação de alguma alma, de algum espírito, àquela célula, aquele embrião, aquele feto, aquela criança já bem desenvolvida no útero da mãe. Então, daí nós teríamos a dificuldade, por exemplo, normalmente já do organismo materno, por desajustes ocorridos em uma precedente reencarnação, normalmente, né? Se nós encontramos uma causa explicável nesta reencarnação, é porque está em outra reencarnação, né? As causas anteriores das aflições. Então, por exemplo, mulheres que provocaram o abortamento em outras reencarnações, em alguma outra reencarnação, pode traumatizar não apenas o órgão reprodutor dela físico, como também o correspondente no corpo espiritual. Daí, numa nova reencarnação, ao modelar, o perispírito modelar um novo organismo físico, aquele órgão reprodutor apresentará sequelas que estavam ainda no perispírito, os desajustes traumáticos que estavam no perispírito. E daí nós temos também, de outra parte, muitas vezes, o espírito que tenta se vincular e não consegue. E nesta situação, às vezes, podemos ter suicidas, que por terem uma carga, um perispírito profundamente desajustado, energeticamente muito abalado e desequilibrado, ao tentarem se vincular a uma nova célula, ou uma nova célula, desorganiza, um impacto energético é tão profundo que destroem aquela nova formação orgânica. Daí são necessárias normalmente algumas tentativas para depois conseguir uma vinculação mais direta. Para ele sentir, né, a energia material de um corpo físico, mesmo que por pouco tempo, né, e permitir um leve melhora nesse desequilíbrio tão grosseiro. A gente tem uma questão psicológica, que agora o indivíduo que rejeitou a vida, agora ele tem de lutar pela vida. Então tem que fazer um esforço mental muito grande, numa tentativa de reajustar as próprias forças.
E nós temos um fenômeno muito interessante, porque há um texto de Emmanuel que ele diz a respeito da gestação feminina, né? Ele diz que a mulher, no período da gestação, ela está numa situação praticamente equivalente a um transe mediúnico. Porque a irradiação e o próprio perispírito do reencarnante está tão próximo e vinculado ao da mãe, irradiando constantemente as suas forças sobre o perispírito da mãe, que Emmanuel disse que poderíamos considerar aquele período da gestação como um longo transe mediúnico. Todas as impressões do reencarnante, imediatamente a mãe capta. Por isso que podem também, além das questões hormonais, naturalmente, a mãe pode ter muitas alterações de humor, de personalidade. Porque há uma personalidade, entre aspas, intrusa ali. O campo perispirítico, né, o campo energético do reencarnante, do filho, está profundamente acoplado ao campo energético perispiritual da mãe. Então, qualquer oscilação das sensações ou das irradiações do filho, né, que está se reencarnando, a mãe vai perceber, vai absorver pelo seu perispírito, portanto, vai isso influenciá-la. Então, da mesma forma, nós poderíamos raciocinar que numa reunião mediúnica de atendimento a espíritos sofredores, obsessores ou não, estes espíritos são trazidos à reunião e acoplados ao médium falante, ao médium de psicofonia, para falar um pouco do seu problema, ser orientado, esclarecido, mas sobretudo para que nesse acoplamento parte dos seus fluidos tóxicos passem para o médium, que absorve como uma esponja, e ao ele ser deslocado do médium, ele está aliviado de parte daqueles fluidos tóxicos. E daí consegue mais facilmente, inclusive, raciocinar, é mais fácil para os benfeitores depois orientarem, esclarecerem também no mundo espiritual. Também este espírito que se suicidou, trazendo no seu corpo espiritual cargas energéticas muito tóxicas, esse indivíduo, este espírito, ao vincular-se, tentar vincular-se àquela primeira célula, né, ao ovo, ao zigoto, e aproximar-se, portanto, da mãe, mesmo que no primeiro impacto aquelas energias destruam aquela organização inicial biológica, ele de alguma forma teve aliviado aliviada a parte desta energia tóxica do seu perispírito. Então depois, talvez na terceira tentativa, ele consiga já acoplar-se melhor. Então a gente vê como que essa questão do entendimento que realmente nós não temos apenas um corpo físico, nós temos um corpo espiritual, o perispírito, e que não é uma abstração, é uma coisa real, que tem sistemas, tem uma fisiologia, tem órgãos. É fundamental para nós compreendermos como será a nossa vida no mundo espiritual, porque, imaginemos, nós estamos aqui na Terra durante 15, 20, 30, 50, 80, 100 anos de existência física, utilizando-nos de um instrumento a mais para a nossa manifestação. Nós tivemos de nos adaptar novamente, porque já passamos por várias reencarnações, mas novamente tivemos de nos readaptar a manifestarmos por meio de um organismo denso, grosseiro. Então a gente tem que aprender, inclusive, a conviver com essas limitações do nosso corpo físico, que é um corpo extraordinário, mas com muito mais limitações do que o corpo espiritual. Ao desencarnarmos, temos de reaprender, nos readaptar a utilizar um corpo muito mais sensível, muito mais plástico. Também depende de uma adaptação, de uma readaptação. Nós precisamos treinar novamente a utilização
deste corpo espiritual. Isso demanda inclusive certo tempo. A não ser espíritos muito elevados conseguem esta adaptação fácil. Espíritos medianos para baixo, no nosso caso, isso depende um pouco mais de tempo, de treino, etc. Então aqui, por isso que ele volta, mas ele voltou ao mesmo tema. Sim, é importantíssimo que nós compreendamos esta questão do perispírito, para entender por que eles precisavam ir para centro cirúrgico. Seria apenas porque eles estavam ainda imaginando-se encarnados, então eles faziam de conta que estavam fazendo cirurgias, tratamentos, só para impressionar aqueles espíritos? Não, de forma nenhuma. Eram recursos realmente cirúrgicos. Eles utilizam tecnologias que nos lembram, por exemplo, laser ou terapias de ozônio, que nós já estamos usando aqui. Claro, muito inferior ainda à tecnologia que eles têm. Então isso é muito importante de nós compreendermos, fixarmos, porque esse conhecimento nos serve muito aqui, inclusive para compreendermos muitos dos nossos problemas. De repente, nossa, mas estão aparecendo tantos casos de câncer, de doença disso, de doença daquilo, e em pessoas inclusive jovens. Daí nós nos lembramos que estamos num período de transição planetária. Isto é, estamos deixando de ser mundo de provas e expiações de eliminação de desequilíbrios, para mundo de regeneração. Se estamos estamos muito próximos, porque imaginamos que quando Jesus esteve na Terra há 2000 anos, ele disse assim: os tempos são chegados. Como tudo na lei de Deus é de maneira gradativa, para não gerar choques naqueles que são ainda muito inferiores, muito imperfeitos como nós. Então, os tempos são chegados, foi avisado com 2 milênios de antecedência para não pegar ninguém de surpresa. Nossa, não estava sabendo, né? Não via no noticiário de ontem. Não, o noticiário já vem ocorrendo desde há 2 milênios. Né? Inclusive no noticiário lá da Bíblia tem. Então, a gente pode verificar. Então, o que acontece? Se nós estamos no final dessa fase de transição, já praticamente colocando o pé no mundo de regeneração, pelo menos a gente espera, né? Que a gente coloque os 2 pés, né? O que acontece? Esse é o momento de aqueles que são quase todos nós, que ainda temos coisas desequilíbrios para eliminar, portanto, coisas a expiar, é o momento de expiarmos, de eliminarmos os desequilíbrios. Daí ser natural encontrarmos tanta gente apresentando quadros patológicos. Não é apenas porque a vida está muito mais agitada, não é apenas porque a gente está comendo muito enlatado, comida transgênica, isso pode colaborar de alguma forma. Mas não é apenas isso, e não é sobre tudo isso. O que mais pesa neste momento é esse fator. Nós precisamos expiar, eliminar, porque no mundo de regeneração já não haverá mais expiação. Então, para a gente poder participar do mundo de regeneração, a gente precisa antes ter expiado, eliminado aquilo que seja de desequilíbrio muito mais profundo. Então, este é o momento. Então, é natural que nós enfrentemos muitas dificuldades, muitas expiações e também muitas provas, porque a gente estava de recuperação já há muitos séculos na escola da Terra, e daí agora os mestres querem saber se a gente vai ser aprovado ou não para poder seguir adiante. Seguir talvez para o primeiro ano do curso médio, ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Então eles querem saber se a gente tem condições mínimas para já ir para o ensino médio. Então eles vão passar, nos apresentar, propor muitas provas para fazer essa verificação de aprendizagem. Então é natural isso. Então não nos assustemos, não nos perturbemos com essas situações pelas quais estamos passando. É natural, faz parte deste período de transição. E daí ele vai continuar aqui mencionando
a questão dos tratamentos que eles estavam recebendo. Ele diz assim, acho que na penúltima página, umas 3 páginas ou 4 páginas antes de acabar o capítulo. Sei que os tecidos semimateriais, ou seja, os tecidos do perispírito, da mesma forma que nós temos os tecidos do corpo físico, os tecidos semimateriais, portanto, do perispírito, das regiões já citadas do meu perispírito, ele tinha dado um tiro no crânio. Portanto, todas essas regiões equivalentes no corpo perispiritual também ficaram lesionadas, ficaram perturbadas, com traumas. Essas regiões do perispírito estavam profundamente afetadas e receberam sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares. Aqui eu faço uma colocação, um lembrete para todos nós. Antigamente era muito comum as pessoas dizerem que era importante abrir as janelas dos quartos, deixar a casa com as janelas abertas, por 2 razões principais. Uma, para que houvesse a entrada do ar, ficasse arejado o ambiente, renovação do ar, mas também para entrar a luz do sol, que era muito bom, tinha de entrar a luz do sol. Nós encontramos na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, a informação que os raios solares diluem, destroem os vibriões mentais. Na obra Os Mensageiros, André Luiz, quando está chegando junto com o benfeitor espiritual, o instrutor e mais o seu amigo, também que estava em aprendizagem com eles, estão chegando na crosta, eles visualizam como que nuvens pairando assim a alguns metros da crosta, do solo, onde nós pisamos, muito próximo da crosta. E ele vê essas nuvens se movimentando, de coloração acinzentada, escura, negra, e ele percebe seres minúsculos também em movimento. E ele pergunta ao instrutor, de que se trata? O que é isso? E elas se movimentavam assim. E daí ele diz assim, são criações, são vibriões mentais, bacilos, vírus mentais. São criações da própria mente humana, dos desencarnados e dos encarnados. E eles ficam pairando no ar. As pessoas que estão num padrão vibratório mais baixo assimilam aqueles vírus mentais, aqueles vibriões mentais, e aquilo atinge o corpo espiritual, gerando uma contaminação energética nesse corpo espiritual, que por sua vez vai comandar a imunidade e as funções biológicas, fisiológicas do organismo físico. De maneira que há uma intoxicação que chega ao corpo físico adoecendo. Ou seja, nós não apenas temos os nossos vírus materiais, mas também temos os vírus, os vibriões psíquicos. Aliás, não é curioso que os cientistas até hoje, porque a classificação dos seres vivos, de vegetais e animais, depois humanos, ela já foi refeita algumas vezes. Estaríamos talvez na 6ª, 7ª classificação de seres vivos, com várias divisões. E até hoje eles não conseguem enquadrar o vírus. Não sabem se é um ser vivo ou se não é um ser vivo. Eles simplesmente não têm. Eles fazem todas as classificações, o reino mineral, depois o reino dos seres vivos, e não sabem onde enquadrar, em qual classificação enquadrar o vírus.
Daí nós ouvimos André Luiz falar dos vírus mentais que vão se condensando. Talvez seja esta a classificação. Talvez estamos apenas fazendo uma reflexão. Vão se condensando até um momento em que eles apresentam a sua forma mais material. É claro que os vírus, sabemos, segundo a ciência, eles podem inclusive ser modificados no laboratório. Talvez eles vão se condensando a tal ponto que se materializam, chegam num estado tal de materialidade, e a partir daí a ciência pode estudá-los e analisá-los e até mesmo modificá-los. Então a gente vê realmente a importância de nós pensarmos em também saúde mental, não apenas dos transtornos psiquiátricos ou psicológicos, mas também em pensamentos, em formas, pensamentos, essas formas, pensamentos criando vibriões e vírus mentais que vão nos contaminar e vão contaminar outras pessoas. Nós estamos na casa de alguém e criamos vírus mentais, esses vibriões, e vamos embora e deixamos ali esses vibriões para contaminar aquelas pessoas. E é interessante porque estávamos numa discussão durante a pandemia se determinado laboratório de determinado país teria criado um vírus para contaminar as pessoas. Nós fazemos isso constantemente. Aqui no Brasil mesmo, aqui em Sumaré mesmo, na nossa própria casa. Não é interessante como nós ignoramos realmente a vida? Estamos começando a conhecer um pouco melhor a respeito da vida. E não é interessante que nós ficamos procurando culpados tão longe? E nós temos tanta culpa também, tanta responsabilidade das coisas que têm acontecido em torno de nós mesmos. Criando problema para as outras pessoas, intoxicando, adoecendo outras pessoas. A consciência começa a despertar e a responsabilidade aumenta. Então ele diz, veja, aqui ele faz uma descrição, isso tantas décadas atrás, e fala de tratamentos com sondagens de luz, de raios, de bálsamos quintessenciados. E são tratamentos que nós temos tido também na Terra, claro, ainda muito mais rudimentar do que no mundo espiritual. Mas fala também de uma outra coisa aqui interessante. Aí estamos só para terminar a questão dos raios solares. Então André Luiz diz que os raios solares diluem esses vibriões mentais. Por isso é tão importante a gente deixar realmente a casa, além de bem arejada, também que recebam os cômodos um pouco de raios solares. É bom também que a gente de vez em quando saia um pouquinho no sol, porque os vibriões que nós ficamos criando o tempo todo, a gente tem uma expressão, criamos caraminholas na cabeça. E a gente cria realmente esses vibriões que a gente possa dissolvê-los. Não é interessante que as pessoas com depressão afastem-se da luz solar, da luz de modo geral e da luz solar? E daí vão piorando. Porque daí elas ficam retroalimentando-se daquelas criações bioplásticas, dos vibriões que elas próprias criam. Ou com os quais elas sintonizam e absorvem. Não será talvez também por algum tipo de indução espiritual, de espíritos que conhecem esta realidade e querem mais rapidamente prejudicar a pessoa, daí já induzem a pessoa a não buscar a luz solar exatamente para que ela fique empesteada daqueles vibriões mentais? São coisas que nós precisamos pensar, sobre as quais precisamos pensar, refletir, porque já agora já é de nosso conhecimento. Isso fica muito fácil de nós observarmos. Quem é que nunca se sentiu mal em determinado ambiente? A gente chega em determinado ambiente e às vezes os ambientes que a gente imagina assim, não, esses ambientes são bons, imagina, a gente sempre acha que os ambientes ruins são aqueles muito característicos, né? Se eu for numa boate, talvez o ambiente seja muito ruim.
Se eu for num bordel, o ambiente será péssimo. A gente nunca pensa que se a gente for às vezes dentro de casa mesmo, o ambiente pode estar ruim. Ou se a gente for na casa de um amigo, às vezes o ambiente pode estar ruim. Porque depende de quem esteja ali, encarnado ou desencarnado. Às vezes a gente encontra, uma pessoa que é muito querida nossa, a gente começa a conversar e a gente está focado naquela pessoa, naquilo que ela está dizendo. Em pouco tempo a gente começa a ter dor de cabeça. Ou uma pressão intracraniana. A gente começa a bocejar. É algo que a gente não tem nem mesmo controle. Nossa, que falta de educação, porque a bocejando, a gente não consegue controlar. A gente começa a ter náuseas, dor de estômago. Ou então a gente começa a ter uma irritação que surge simplesmente do nada. Pode ser uma aproximação espiritual, algum espírito próximo a esta pessoa, e daí a gente capta as irradiações deste espírito. Ou pode ser desta própria pessoa. A irritação dela, a raiva dela, a mágoa dela, o ressentimento dela. Qualquer estado de alma provocará uma formação de energética em torno dela e ela vai irradiar aquilo. É como se a pessoa, por exemplo, estiver com um perfume, passa e as pessoas sentem o perfume. Ou então a pessoa, depois de um dia inteiro, sair da academia ou alguma coisa, se ela estiver no ambiente, pode ser que outras pessoas sintam a irradiação, o odor não muito agradável da pessoa. As irradiações também mentais também atingem-nos, das outras pessoas atingem-nos. Então a gente às vezes pode sentir, porque a gente capta pelos canais psíquicos, aquilo intoxica o perispírito e o perispírito retransmite estes fluidos para o corpo físico. O mesmo processo do passe. Só que no passe são fluidos salutares, sãos, equilibrantes, e estes fluidos são tóxicos. E daí ocorrem as reações fisiológicas, dor de cabeça, náusea, a gente começa a bocejar, dor de estômago, a irritação, que também chega a atingir o nosso sistema nervoso central, enfim. Todas essas influências podem nos prejudicar. Então a gente vê realmente a importância desses recursos, a prece, os raios solares. Notemos, é uma terapêutica, não apenas do ponto de vista físico, por exemplo, muitos problemas dermatológicos. O dermatologista vai falar assim, tome um pouquinho de sol, inclusive sempre protetor solar, para determinados problemas. A fixação da vitamina D, enfim. Mas também do ponto de vista fluídico, energético, também é fundamental. A gente vê então a importância das estrelas, ou seja, os sóis, para a vida. Não apenas física, mas também na dimensão espiritual. Porque, mais uma vez, nós estamos falando de fluido cósmico universal, mais denso no corpo físico, um pouco menos denso no corpo espiritual ou perispírito. Então sofrem esses dois corpos influência dos raios solares. Não. Então daí ele continua assim. Há intervenções em substâncias extraídas dos raios solares, que deles, ou seja, desses tecidos do perispírito, dessas regiões do perispírito, extraíram fotografias e mapas movediços, sonoros, para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos, do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal, que me caberia para o retorno aos testemunhos e expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o deslocado gesto que tivera. Ou seja, ele quis fugir da vida pelo suicídio, não morre, e daí descobre que vai ter que retornar à vida física, e daí eles fazem todos aqueles exames de imagens hiper sofisticados para mandar para o Departamento de Reencarnação, para os especialistas moldarem um protótipo de como seria ou será o próximo corpo físico daquele, com todos os desajustes, porque ele atingiu
várias áreas, né? Da visão, enfim, da audição, no cérebro, com um tiro que ele deu no ouvido. Então, eles modelam, já fazem protótipo de como será o próximo corpo físico deste espírito. Né? E ele fala, a gente não vai ter como, se eu quero realmente progredir, ele vai estar progredindo no mundo espiritual, está se recuperando, etc. Mas realmente a eliminação, o progresso mais intenso se dá por meio da reencarnação. Isso os espíritos já tinham dito lá a Kardec. Como que um espírito que não terminou de aperfeiçoar-se na vida física termina esse aperfeiçoamento? Os espíritos responderam a Kardec, sofrendo a prova de uma nova existência corpórea. E é necessária a existência corpórea. Então aqui ele deixa claro isso. Há um detalhe aqui. Ele fala desses exames de imagens, etc. A primeira tomografia computadorizada foi apresentada à comunidade científica em 1972. 1972. O livro foi publicado em 1954, é isso, né? Mas o início da recepção dele deu-se 30 anos antes. Ou seja, notemos então como que antecipou a informação dessa tecnologia, já da existência dessa tecnologia, a informação antecipou a própria realização dessa tecnologia no mundo físico. Tomografia e ultrassom, né? Hoje são os instrumentos mais além do raio-x, né? Porque o raio-x é pobre, é só basicamente matéria dura, né? Temos também a medicina nuclear hoje também, que é uma coisa muito avançada. Hoje já tem faculdade de biotecnologia. É voltado para desenvolver equipamentos para exames físicos. Então a gente vê quanto já avançou a medicina, mesmo assim no nosso estágio é muito inferior ainda à tecnologia que o mundo espiritual tem. Então eles paulatinamente vão enviando as tecnologias, de vez em quando eles mandam reencarnar um desses grandes especialistas do mundo espiritual para desenvolver determinadas tecnologias aqui. Hoje vê o rosto do bebê, vê o bebê dentro da barriga da mãe, antes de nascer, você vê o bebê perfeitinho. Ultrassom 3D, né? Não é nem 3D, já deve ter mais D aí. Hoje sabe-se o gênero, o sexo da criança No teste do sangue, pelo sangue, né? Então, realmente é muito avançado. E a gente vê que todos esses conhecimentos, existem tantos outros conhecimentos e tecnologias no mundo espiritual. E ele diz assim: sei que submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante o qual o velho doutor de Canaleiras, o Carlos, né, o pai do Roberto, e o cirurgião hindu, o Rosendo, né, desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me a confiança no futuro, a esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos, até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno. Somente aí todas as conexões energéticas, fluídicas, magnéticas com o corpo físico foram eliminadas completamente. Mesmo depois, lá já resgatados, aqueles espíritos, já estando no Hospital Maria de Nazaré, continuavam os reflexos, ou seja, as impressões recebidas do corpo físico por causa ainda dessas vinculações últimas. Havia ainda certos resquícios. Quase a totalidade já tinha se extinguido no Vale dos Suicidas, mas ainda havia alguns resquícios que necessitavam de tratamentos especializados para serem eliminados. E daí ele vai falar novamente do perispírito aqui. Ele diz:
O perispírito, ao contrário disso, é uma organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso no corpo físico, do qual é dirigente. Quando nós estudamos em Livro dos Espíritos, que nós já mencionamos, ensaio teórico das sensações e percepções dos sofrimentos nos espíritos, isso em Livro dos Espíritos, nós vimos exatamente isso. Ali Kardec faz um resumo dos ensinamentos dos espíritos a este respeito, por causa desta vinculação com as impressões físicas, por causa deste corpo espiritual altamente sensível e da nossa identificação ainda com os fluidos materiais. E depois também lemos, a gente pode ler em a Gênese, no capítulo dos fluidos, que Kardec também trata deste mesmo assunto. É pelo perispírito, mesmo quando nós estamos reencarnados, é pelo perispírito que nós temos todas as percepções. Nós não conseguimos ver diretamente o lado externo. O nosso aparelho visual capta, digamos, a luz, transforma em impulso elétrico, manda para o cérebro decodifica, forma uma imagem, manda para o perispírito e nós vemos a imagem no perispírito. O que estiver no perispírito a gente enxerga. E daí a gente manda o comando da resposta, da ação que nós vamos desempenhar a partir daquela imagem que nós vimos. A sensação, por exemplo, da dor é a mesma coisa. Nós pisamos no espinho, há um estímulo no nervo, né, nas ramificações nervosas, né, digamos, do pé. Este estímulo elétrico vai até determinados receptores na nossa coluna e depois isso vai mandado para o cérebro, determinada região, que decodifica de onde vem aquilo, que intensidade que é e manda para o perispírito. Daí no perispírito o espírito consegue registrar o que está acontecendo, a informação que está no perispírito, não a informação que está no corpo físico. E daí o que ele faz? Olha, a informação que está no perispírito é tal. E ele então manda, digamos, o estímulo para o perispírito, que manda o estímulo para o corpo físico para tirar o pé, porque pisou no espinho. Então a gente vê que o perispírito está profundamente conectado ao sistema nervoso central nosso. A profunda conexão do corpo físico com o perispírito e deste com o espírito. Compreendendo um pouco disso, nós vamos compreender muitas situações nossas. Nós vamos compreender como que o nosso desequilíbrio da mente provoca muitas consequências fisiológicas. Nós vamos compreender como muitos problemas nossos físicos podem diminuir de intensidade ou mesmo serem curados com a nossa ação mental. Não estamos dizendo com isso que abandonemos os tratamentos médicos. Não. Mas colaboremos com esses tratamentos médicos. Aliás, o Dr. Paul Kirchhoff, que é um grande especialista norte-americano, quando ele teve câncer, ele teve de submeter-se ao tratamento com a radioterapia. E daí, as enfermeiras que eram amigas dele, um dia chegaram e falaram assim: Dr. Kirchhoff, nós queremos perguntar uma coisa para o senhor. Não é possível, o senhor está se submetendo a tratamentos intensos, né, radioterápicos. E o senhor não apresenta praticamente nenhum efeito colateral. O senhor sai praticamente bem, né? O senhor está tomando alguma coisa, fazendo alguma outra coisa paralelamente? E daí ele riu, ele falou assim: olha, o impacto foi tão grande da notícia, da doença, eu comecei a refletir muito, pensar e estudar a respeito de mim mesmo, do que é a vida, enfim. E ele falou assim: quando eu vou me submeter à sessão, antes, quando me preparam aqui, eu estou aqui sozinho com a máquina, eu falo assim: olha, máquina,
Você deve ser muito minha amiga, eu tenho uma gratidão imensa por você, porque você é que vai me ajudar a me curar. Mas seja boazinho, olha, tem determinadas células que elas não estão boas, então atinja essas células, mas tem as outras que estão boas, não atinge elas não. Vamos fazer um pacto de amizade? Eu preciso de você, e eu vou ter uma imensa gratidão por você, vamos fazer esse pacto, etc. Amém. Amém. Poderia estar extremamente nervoso, revoltado por ter de submeter, essa máquina vai me queimar inteiro, etc. Eu vou ter tais e tais consequências, efeitos colaterais, já fica desesperado. Mas ele, alma, espírito, comandou o corpo físico. Deu os impulsos para o perispírito, que retransmitiu-os ao corpo físico. E o corpo físico se preparou para receber uma terapia mais agressiva. É importante até dizer que assim, ele não precisava necessariamente direcionar para a máquina. Sim, É a força do, claro, dele, do pensamento dele, né? É o pensamento dele, claro. Como nós podemos pensar também que a radiação é radiação da máquina. Pode sofrer também, a depender da intensidade do nosso poder mental, pode sofrer essas interferências da nossa radiação mental. Tudo é fluido cósmico universal. Vejam como que é tão grandioso este conhecimento, tão revolucionário para a nossa vida. A gente só precisa de um único detalhe: começar a usar. Acreditar profundamente. Né? Sim, ter a convicção de que é real, isso que é real, e começar a treinar e exercitar isso. Começar a exercitar. Isso é fundamental. E depois, só para a gente encerrar aqui, é que ele vai mencionar a questão do fluido vital, que vincula o perispírito ao organismo físico, né? Que ele fala da alma, essência divina. Persiste também uma substância além do perispírito que permanece vivo junto com a alma, né? Também existe o fluido vital, que é a energia mais densa ainda, que vincula o perispírito ao corpo físico. E é o que nos mantém encarnados. Por isso ele vitaliza o corpo físico. Enquanto tiver fluido vital vinculando o perispírito ao corpo físico, nós estamos reencarnados. Quando se esgota este fluido vital, as conexões do perispírito com o corpo físico começam a se romper, chegando até o ponto de desencarnação. Mas a gente já viu que no suicídio ainda há uma grande quantidade de fluido vital, que o indivíduo rompe o vínculo, ou seja, destrói a organização física, mas as vinculações permanecem a este fluido vital. E mesmo nas mortes, nas desencarnações normais, sempre, às vezes, um certo resíduo de fluido vital permanece. Como por esta razão é que, quando lemos Obreiros da Vida Eterna, verificamos o instrutor, benfeitor espiritual, responsável por aquelas desencarnações ali descritas no livro. Ele, ao entrar no cemitério, acompanhando, portanto, o féretro, né, o caixão ali, antes de o caixão ser baixado e sepultado, ele faz uma operação magnética, um instrutor espiritual, para diluir os últimos resquícios de fluido vital daquele corpo físico, para que os espíritos vampiros não absorvessem, fossem sugar, extrair aqueles fluidos vitais num processo de vampirização, para ter a sensação física novamente. Então, aí a gente vê a questão também do fluido vital. E por fim, então, ele diz, tem aquela confusão ainda que ele não sabe, depois de tudo, que a gente vem acompanhando, ele fica ainda revoltado, ele está ainda nervoso. E ele diz assim, afinal de contas, morri ou não morri? E daí, aquele hindu, muito paciente, né, o Rosendo, diz assim, não, meu amigo, não morreste. Daí como é que você morre? Então não morri. Não morreste. Não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com o teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna, um ato mal orientado do teu raciocínio.
A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês, contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal. Enquanto o outro, de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios, ou seja, nos palcos da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é desse outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecer. Acho que depois disso, acho que ele entendeu, né, o que aconteceu. A gente assim espera. Como é difícil a gente aceitar a realidade, né? Além de tudo, nem para me suicidar eu consigo, né? Fracassei até no suicídio.